O primeiro asteroide foi descoberto em 1801. Os astrônomos conheciam planetas e luas, mas aqui estava algo inteiramente novo sob o nosso Sol. Milhares de pedaços e detritos rochosos rolando no espaço, enquanto orbitam o Sol entre Marte e Júpiter. Não se sabia o que eram. A primeira resposta era que seriam resíduos de um planeta que se desintegrou, explodiu, ou teve algum outro fim cataclísmico. Mas a massa total do cinturão de asteroides resulta em apenas 1/1000 a massa da Terra, muito pequena para formar um planeta. Então não, os asteroides não são um planeta que morreu, mas sim um planeta que nunca nasceu. O cinturão de asteroides é uma área enorme entre Marte e Júpiter, esparsamente povoada de asteroides. Daqui da Terra, são aproximadamente 70 milhões de quilômetros, passando um pouco além da órbita de Marte. Nossas sondas atuais voam a cerca de 80.000 km por hora. A essa velocidade, levariam cerca de 36 dias voando em linha reta. Vamos até o cinturão de asteroides. Chegamos ao cinturão de asteroides. Não estamos vendo nada, mas eles estão aqui, muitos deles. Quando se pensa nesta região, imaginamos um lugar muito violento, com uma quantidade imensa de detritos de rocha e poeira, com pouco espaço entre si. Essa ideia já foi muito popularizada em filmes, onde naves espaciais tinham que realizar manobras difíceis para evitar colisões. Mas na realidade, nosso cinturão de asteroides é principalmente espaço vazio. Apesar do fato de ocorrerem colisões constantes, as distâncias entre os asteroides são enormes. Chegam a milhões de quilômetros, mais que o dobro da distância entre Terra e Lua, tão longe que se estivéssemos em um asteroide, nem conseguiríamos ver outro a olho nu. Lembrando que a distância de cerca de 400.000 quilômetros entre Terra e Lua, cabem todos os grandes planetas do Sistema Solar. A dificuldade em enxergá-los é que a grande maioria é tão pequena, e dependemos que luz do Sol seja refletida pelas suas superfícies, para que se tornem visíveis. Para facilitar a visualização, vamos aumentar o brilho refletido pelos astros. Os pontos mais brilhantes agora são os planetas, e os menores são os asteroides. Estima-se que o cinturão possa hospedar cerca de 700.000 a 1,7 milhão de objetos, meio milhão de asteroides com diâmetros superiores a 3 km, e cerca de 1.000 asteroides com diâmetro superior a 30 km são conhecidos. É possível que existam bilhões deles com mais de 100 metros de diâmetro no Sistema Solar. E apesar de seus grandes números, eles não somam muito. Se agruparmos todos os asteroides no cinturão principal, seria um corpo muito menor que a nossa Lua. Ainda parecem poucos olhando dessa forma. Vamos afastar um pouco para poder ver todo o cinturão. Cada linha verde indicam as órbitas dos planetas. Agora vamos ver as órbitas com os asteroides. Temos agora uma dimensão melhor da quantidade de asteroides que orbitam neste espaço. Vamos diminuir a extensão do rastro de sua trajetória, para facilitar a visualização.
Por serem todos apenas pontos nos telescópios da época, pontos de luz como estrelas, receberam o nome de asteroides, que literalmente significa semelhante a uma estrela. Do grego aster, que significa estrela, e eidos, que significa semelhança. Não há realmente uma definição exata do que é um asteroide e o que não é. De um modo geral, é uma classe de corpos menores que são rochosos ou metálicos, que orbitam o Sol até Júpiter. Objetos além de Júpiter têm designações especiais que abordaremos numa outra viagem. A maioria deles, cerca de 3/4, são carbonáceos. Cerca de 1/6 são silicosos, pesados em materiais à base de silício, rocha. O restante é agrupado em uma categoria abrangente, mas é dominado por objetos metálicos, compostos de ferro, níquel e outros metais. Quando pensamos em asteroides, imaginamos apenas entre Marte e Júpiter, região que chamamos de cinturão principal. Mas os asteroides podem ser encontrados em todo o Sistema Solar, incluindo alguns mais próximos da Terra. O centro de massa do cinturão de asteroides ocorre em um raio orbital de 2,8 unidades astronômicas. A maioria desses asteroides do cinturão principal tem excentricidades orbitais inferiores a 0,4 e uma inclinação inferior a 30 graus. Lembrando que excentricidade é o quanto uma órbita de um corpo forma a figura de uma elipse. Quanto menor é o número, mais circular é uma órbita. O termo cinturão principal é usado para se referir apenas à região do núcleo mais compacta, onde se encontra a maior concentração de asteroides. A faixa que denominamos ser o cinturão de asteroides é de aproximadamente 3,6 unidades astronômicas, cerca de 540 milhões de quilômetros. Somente dentro deste espaço cabe todo o Sistema Solar interno. É também uma linha divisória muito marcante, pois marca a fronteira entre o Sistema Solar interno, composto pelos 4 planetas terrestres, e o Sistema Solar externo, formado pelos gigantes gasosos. Em 1772, Johann Bode, continuando o trabalho anterior de Johann Titius e Christian Wolff, apresentou uma curiosa regra empírica. Considere a sequência 0, 3, 6, 12, 24, 48 e 96, em que cada número é o dobro do antecedente, exceto o 3. Somando 4 a cada um, e dividindo por 10, a sequência resultante é 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2 e 10. Correspondem bem às distâncias dos planetas em relação ao Sol, em unidades astronômicas. A lei de Titius-Bode é um mistério, ela pode nos contar algo importante sobre os processos no disco protoplanetário, onde os planetas se formaram. A regra tem uma exceção, ela prevê a existência de um planeta onde não há a 2,8 unidades astronômicas do Sol. Em Palermo, na Sicília, Giuseppe Piazzi iniciou uma busca por esse planeta, e no dia de Ano Novo de 1801 ele o encontrou. Ou pensou que tinha. Esse corpo que observamos é Ceres. Embora Ceres seja o maior objeto do cinturão de asteroides, é bastante pequeno, se comparado aos demais planetas. Ceres tem um diâmetro de apenas 950 km, isso é apenas 30% do diâmetro da nossa Lua, e um pouco menos de 1/10 do diâmetro da Terra. Aproximadamente a extensão de leste a oeste do estado da Bahia. A descoberta de Ceres logo foi seguida pelas descobertas de Pallas, em 1802, Juno, em 1804, Vesta, em 1807,
e uma série de outros asteroides, ou como foram chamados na época, planetas menores. E a euforia da descoberta se transformou em desapontamento. Não havia realmente um planeta nessa região. A ironia é que Ceres foi classificado como o 8º planeta, Netuno ainda não havia sido descoberto até então. E depois foi rebaixado para asteroide, e em 2006 foi promovido novamente a planeta. Não exatamente um planeta, mas uma nova categoria de corpos celestes, conhecidos como planetas anões. Mesmo sendo o maior objeto do cinturão, e concentre boa parte de sua massa total, sua gravidade é de apenas 3% da terrestre, por isso é difícil aproximar-se de sua superfície. Esta baixa gravidade também significa quase total falta de atmosfera. O céu está sempre escuro, e sem nenhum outro corpo celeste nas proximidades que adorne o céu. Ceres orbita de 380 a 440 milhões de quilômetros do Sol, isso é igual a 2,5 a 2,9 unidades astronômicas. O dia de Ceres dura um pouco menos de um terço do dia terrestre, aproximadamente 7 horas, e para completar uma volta ao redor do Sol, leva 1680 dias, 4,6 anos terrestres aproximadamente. A esta distância, já é bastante frio, a temperatura em Ceres chega a 34 graus negativos de dia, e 106 graus negativos durante a noite. Quase 50% do volume de Ceres é composto por água, são cerca de 200 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, o que representa mais que o total de água doce no nosso planeta. A distância do Sol impede que esta água esteja na forma líquida. Provavelmente, possui um núcleo rochoso cercado por um manto de gelo de água. Pode até ser líquido sob a superfície, como os oceanos de Encélado e Europa. As imagens da sonda Dawn, ao se aproximar do asteroide, mostraram que sua superfície é cheia de crateras, e algumas crateras são muito brilhantes. Eles podem estar expondo gelo sob a superfície, ou apenas material mais fresco e brilhante. Há observações tentadoras de vapor d'água localizado na superfície, que pode ser de sublimação. Gelo se transformando diretamente em gás, devido ao calor do Sol. Ou pode indicar criovulcões. Ceres é um dos poucos objetos do cinturão que possui forma esférica, menos de 1% dos asteroides conhecidos possuem tamanho suficiente para isso. Lembrando que qualquer corpo possui gravidade própria, essa atração tenta agrupar tudo. Se o material do corpo puder fluir, ou seja, um gás ou líquido, tudo pode ser agrupado o mais próximo possível do centro. O resultado disso é uma esfera. Quando o material do corpo é sólido, também pode fluir se for comprimido com força suficiente. O motivo desses asteroides, e vários outros corpos astronômicos não tomarem forma esférica, é que a atração gravitacional entre as partículas atômicas é trilhões de vezes menor que a força elétrica que as repelem. Portanto, é necessária uma quantidade exorbitante de matéria para que pressão exercida pela própria gravidade faça o corpo deformar. Para que um corpo sólido, que agrupou matéria espontaneamente obtenha a forma esférica, é necessário que tenha o tamanho aproximado de 600 km. No cinturão de asteroides, apenas os poucos maiores possuem forma esférica, ou esferoides oblatos. Como o Vesta. Pallas. E Hygiea. Não veremos todos eles, esses asteroides serão vistos em outra viagem. A maioria possui forma irregular, como vimos nas luas de Marte. Eros foi o primeiro asteroide a ser descoberto, que poderia possivelmente mudar para uma órbita que cruzasse com a da Terra. As consequências seriam trágicas, pois Eros é 3 vezes maior que o asteroide de 10 km suspeito de ter extinto os dinossauros.
Com este tamanho, é um pouco maior que a maior lua de Marte, Phobos. Eros orbita de 169 a 267 milhões de quilômetros do Sol, 1,1 a 1,8 unidades astronômicas, e leva 643 dias terrestres para completar a órbita, a uma velocidade de 24 km por segundo, 3 vezes mais rápido que a estação espacial, que orbita a Terra a cada 90 minutos. E marca temperatura de 46 graus Celsius negativos. Outro motivo para Eros ser famoso, por ser o primeiro asteroide a receber um satélite artificial. A espaçonave Mir Shoemaker da NASA, não só foi a primeira a orbitar o corpo, mas em 12 de fevereiro de 2001, foi a primeira sonda espacial a pousar em um asteroide. Em outubro de 1991, a sonda Galileu da NASA, em seu caminho para Júpiter, sobrevoou Gaspra. A bordo da espaçonave, havia um instrumento para medir campos magnéticos. Para assombro dos cientistas, o campo subitamente aumentou de intensidade, no instante em que a sonda passou por uma região de calmaria, protegida do furacão do vento solar. Todos ficaram impressionados, pois se acreditava que apenas corpos do tamanho de planetas tivessem magnetosferas. Gaspra provavelmente é fragmento de algum corpo, que era grande o suficiente para ainda possuir um núcleo derretido, e campo magnético. Tem diâmetro de 12 km, 1000 vezes menor que a Terra, caberia dentro de uma cidade grande. Orbita de 270 a 390 milhões de quilômetros do Sol, e leva 1.200 dias terrestres, a uma velocidade média de 20 km por segundo. Quando visitamos planetas, observamos que muitos possuem luas, ficamos com a impressão que apenas planetas têm luas. Em agosto de 1993, a sonda Galileu também sobrevoou Ida, e para imensa surpresa, foi descoberto que Ida possui uma pequena lua orbitando, se tornando o primeiro asteroide em que se confirmou a existência de uma lua. Dáctil tem apenas 1/20 do tamanho de Ida. Ida possui diâmetro de 56 km, orbita o Sol de 409 a 440 milhões de quilômetros, levando 1.770 dias terrestres aproximadamente, a uma velocidade de 18 km por segundo, e marca temperatura de 73 graus Celsius negativos. Vamos ver Dáctil mais de perto. A pequena lua de Ida tem diâmetro de 1,4 km apenas, e orbita o asteroide Ida a cada 20 horas. Dáctil não é a única lua em um corpo menor, agora quase 200 dessas luas são conhecidas. Alguns asteroides ostentam 2, ou até 3 luas. Alguns são binários, como os Antíopes A e B. 2 corpos com massa semelhante que não chegaram a se colidir, e agora se acompanham. Nada como isto jamais havia sido visto. Não há qualquer tipo de cratera em Itokawa. Aparenta ser nada mais que um aglomerado de rochas e pedaços de gelo. A gravidade que o mantém coeso é 100.000 vezes mais fraca que a da Terra.
Como todos os asteroides, Itokawa pode ser ocasionalmente atingido por rochas do espaço. Talvez qualquer cratera que se forme seja preenchida, quando o cascalho do asteroide é agitado levemente pela gravidade de um planeta em trânsito, no caso, a Terra. Itokawa é um asteroide bem pequeno, apenas 300 metros de diâmetro em sua maior largura, do tamanho de um navio petroleiro. Orbita de 143 a 253 milhões de quilômetros do Sol, em seu periélio, passa mais próximo do Sol que a Terra, levando 556 dias terrestres para completar. Itokawa também recebeu visita de espaçonave terrestre. A sonda japonesa Hayabusa, que em japonês significa falcão peregrino, o animal mais rápido do mundo, pousou na superfície desse asteroide vizinho da Terra. Foi um feito tecnológico incrível. A sonda Hayabusa precisou percorrer metade do sistema solar e ajustar a velocidade à do pequeno Itokawa, realizando um pouso extremamente delicado, pois qualquer toque mais brusco poderia desfazer o asteroide, ou parte dele, e espalhar suas rochas, sendo impossível prever seus destinos. O asteroide foi batizado em homenagem ao cientista japonês especialista em foguetes, Hideo Itokawa. A sonda Near Shoemaker foi a primeira a pousar num asteroide, mas Hayabusa foi a primeira a coletar amostras de rochas de um asteroide e trazê-la de volta para a Terra. Não vamos arriscar pousar em Itokawa, existe a chance de afundarmos como em areia movediça. Se repararmos, existem asteroides além da região delimitada entre Marte e Júpiter, outros dentro de órbitas de Marte e Terra, e uns trechos vazios. Observando esses vazios, um professor de matemática percebeu que havia um padrão, e os asteroides pareciam evitar órbitas a certas distâncias do Sol. Daniel Kirkwood deduziu que esses vazios eram causados pelo gigante Júpiter. Ocorrem da seguinte maneira: se um asteroide completa duas ou mais voltas no Sol enquanto Júpiter completa uma, significa que no afélio do asteroide, ele estará mais próximo de Júpiter. Quando isso acontece, o asteroide recebe um puxão gravitacional. Da mesma maneira que um balanço vai mais alto quando empurrado no momento certo, com o tempo, esse efeito se acumula, até que o asteroide é ejetado de sua órbita. Então qualquer objeto que possua essa órbita ressonante a Júpiter, será capturado ou expulso do sistema pela sua gravidade. Esses vazios são chamados de lacunas de Kirkwood. E em apenas 1 milhão de anos, 99,9% da massa original do cinturão, não estava mais lá, e é possível que uma fração da massa do cinturão, foi responsável pelo bombardeio tardio. Esses asteroides que restaram, hoje são relativamente estáveis, e estes que orbitam Júpiter, estão presos em zonas mortas gravitacionais, chamamos elas de pontos de Lagrange, em homenagem ao matemático que os descobriu. Ele descobriu que num sistema de dois corpos celestes de grande atração gravitacional, existem 5 posições onde as forças combinadas, exercem a mesma intensidade, se equilibrando. Portanto, qualquer corpo muito menor que os dois principais, ficará preso orbitando indefinidamente o corpo maior em um destes pontos. Como é convencionado batizar astros com nomes da mitologia greco-romana, estes grupos de asteroides receberam os nomes de personagens da Ilíada, poema épico de Homero sobre a Guerra de Troia. Provavelmente por Zeus, ou Júpiter, estar sempre entre eles, estes asteroides são chamados de asteroides gregos e troianos. O grupo à frente, no ponto L4, é de personagens gregos. E nele, encontramos asteroides com os nomes de Aquiles, Agamenon, Diomedes, Ajax, Nestor, Odisseus. E o grupo atrás de Júpiter, no ponto L5, é de personagens troianos, e neste encontramos
Paris, Pândaro, Príamo, dentre outros. Com duas exceções, Pátroclo está no campo troiano e Heitor no campo grego. Isto ocorreu porque tais asteroides foram nomeados antes da adoção desses critérios atuais. Porém, hoje chamamos de troianos todos asteroides ou corpos celestes que ocupam os pontos de Lagrange. Estes são asteroides inofensivos, porém alguns têm órbitas que cruzam a de Marte, aproximando-os do Sol. E alguns têm órbitas que os aproximam ainda mais do Sol, cruzando a órbita da Terra. Nós os chamamos de neoasteroides. Neo é uma sigla em inglês que em tradução livre significa objetos próximos à Terra. Alguns têm órbitas que estão quase inteiramente dentro da órbita da Terra. Os asteroides, Aten, Apolo e Atira são uns deles. Estes são mais perigosos, mas não devemos nos preocupar, suas órbitas são inclinadas, e é provável que nunca se cruzem com a órbita da Terra. Eles são frequentemente monitorados, e não apresentam ameaça ao nosso planeta no momento. Existem até asteroides que orbitam a Terra, semelhante aos troianos de Júpiter, mas com inclinação diferente. 2010 TK7, como é chamado, foi encontrado em 2010 usando observações de um observatório orbital chamado WISE, que escaneia os céus em luz infravermelha. Tem cerca de 300 metros de diâmetro, e orbita a distância média de uma unidade astronômica do Sol. Esses asteroides são coorbitais com a Terra. Apenas alguns são conhecidos, sendo o mais famoso Cruithne, que pode chegar a cerca de 12 milhões de quilômetros de nós. Existe um outro, que em alguns anos passará muito perto de nosso planeta. Visitaremos ele numa próxima viagem. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para estar junto nas próximas viagens ao espaço. Esta foi mais uma viagem de uma série sobre o Sistema Solar. Visitaremos os principais planetas, os planetas anões, suas luas e principais asteroides. Estamos indo cada vez mais longe. No próximo, vamos ao primeiro gigante gasoso, o imenso Júpiter. Te vejo no próximo voo.